Tá bom. Então, hoje, dia 1º de junho de 2022, nós temos uma apresentação de um relatório de estágios curricular supervisionado, feito pelo acadêmico Bruno Lefa Borges, acadêmico do curso de Agronomia, aqui do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Agradecemos aqui a presença dos dois professores componentes da banca, professor André Gonçalves e o professor Ivar Sartori. Também está presente a Lidiane Braga, representando a Coordenação Geral de Extensão, e mais uma assistente, Maria Eduarda Cravo dos Santos. Bom, então a partir de agora, Bruno, tu tens aí cerca de 20 a 30 minutos para fazer a tua explanação neste relatório de estágio que foi feito na Emater, do município de Dom Pedro de Alcântara, no período de 13 de setembro de 2021 a 23 de novembro do mesmo ano. Então, a partir daí, Bruno, a palavra é contigo, e após a tua apresentação, a gente abre os questionamentos para a banca examinadora. Peço aos demais que então a gente fecha a câmera, né? Fica apenas o Bruno com a câmera aberta, e também todos fechamos os microfones. Apenas o Bruno permanece microfone aberto. Obrigado. Certo, então, professor, muito obrigado pela apresentação já. Então, hoje, como já o professor veio a falar, eu vou fazer a apresentação do meu relatório de estágio supervisionado na área de extensão rural. Meu supervisor é o professor Nestor, e meu nome é Bruno Lefa Borges. Vamos começar um pouco identificando a empresa. O nome fantasia dela é Emater do Rio Grande do Sul. O endereço delas da matriz se dá em Porto Alegre. A razão social é a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural. Os proprietários, que no caso seriam os presidentes e vice-presidentes da empresa hoje, é o senhor Clair e Geraldo. A supervisora de estágio, a engenheira agrônoma Tatiane Valbora. A área de atuação do estágio foi na área de extensão e assistência técnica rural. O período de 13 de setembro de 2021 até 23 de novembro de 2021, com uma duração de 400 horas. Bom, primeiro, vamos falar um pouco sobre o que é a extensão rural e a assistência. Bom, os objetivos dessas duas ferramentas é pegar os trabalhos, pegar tudo que é produzido em pesquisa nos laboratórios e transmitir isso para o campo, para transformar tudo isso em produção na questão do produtor rural. Fazer com que o extensionista seja um ator de transmitir esse conhecimento que se vem do laboratório para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais. E é através dessas ferramentas que a Emater promove a sua principal função, que é o desenvolvimento rural, através de contato com as pessoas, com contato com empresas ligadas à área rural, para então promover o desenvolvimento dessa área no nosso estado, no Rio Grande do Sul. O objetivo geral desse relatório do estágio é desenvolver atitudes e hábitos profissionais, bem como adquirir, exercitar e aplicar conhecimentos técnicos na área de extensão rural e assistência técnica. Os objetivos específicos é a busca na literatura especializada, os fundamentos teóricos da extensão rural e assistência técnica, empregar os conhecimentos teóricos dos diferentes campos a serem percorridos durante a realização do estágio, reunir as informações observadas e vivenciadas no campo de estágio para fins de relatório e compreensão. Bom, as atividades desenvolvidas, eu separei elas em dois grupos, que seriam os trabalhos mais a campo, as visitas que foi realizada durante o período de estágio, que nessas visitas, então, foram prestado assistência técnica aos produtores, ou então visitas com mais um cunho didático, com uma intenção de se aprender mais sobre uma área onde não se tem muito conhecimento. E, além disso, também tinha os trabalhos no escritório, que seria a prestação de serviços na área de crédito rural, que a Emater é um órgão muito forte aqui no estado, para prestação de questionamentos aos produtores e inserção deles em políticas de crédito rural.
interpretação de análise de solo também foi feito durante o período de estágio e uma inscrição no SICAM. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre a parte mais de trabalhos a campo. Uma das primeiras atividades foi a visita de verificação da UPAC. A UPAC é uma forma de certificação de produção orgânica. É uma organização participativa de certificação. Como é que funciona essa certificação? O produtor ele adere a um grupo de produtores rurais orgânicos, e esses grupos se formam em um grupo maior numa determinada região. Aí, todos os 2 meses, é realizado reuniões desse grupo maior, e então os produtores solicitam a renovação ou então adentração ou então um novo certificado de produtor orgânico. Como é que funcionam essas avaliações? As avaliações são feitas de forma participativa, onde produtores dos grupos menores, no caso seriam sempre 3, junto com um técnico responsável, vão até uma propriedade do produtor rural que quer a sua renovação do certificado de produção orgânica, ou então pediu uma nova certificação. Então é realizada uma visita para avaliar questões, se o produtor segue as normas de produção orgânica, se possui barreiras físicas, como é feito os manejos dentro da sua propriedade. Então, a partir dessa visita e dos dados recolhidos, tudo é avaliado e então é dado um aval se o produtor pode receber a certificação orgânica dos seus produtos ou não. Esse certificado ele é credenciado no MAPA hoje, então ele tem validade em todo o território nacional. No caso, a gente fez uma visita à propriedade de bananicultura, que era para renovação de certificado. Esse certificado tem validade de 2 anos, então de 2 em 2 anos o produtor tem que requerir uma renovação dele, e essa visita é refeita todo nesse período, para então ele poder receber o novo certificado e continuar vendendo seus produtos como certificação orgânica. Foi então avaliados os pontos, como é que era a produção, quais eram os insumos que o produtor usava, os manejos que ele fazia no bananal dele, a questão de cinturão verde em redor, no caso em extremas com produtores convencionais, se tinha barreira verde que impedisse contato de produtos químicos. Tudo isso foi avaliado na visita, foi feita uma caminhada na propriedade. E depois foi elaborado toda a papelada, reunido então o comitê de avaliação, que seriam os 3 produtores e a técnica responsável, e então foi dado o ok. No caso, o produtor teria sua renovação de certificado avaliada. Outra visita também que realizada foi na visita de uma propriedade na comunidade de Mataboi, em Dom Pedro de Alcântara, que foi mais uma discussão sobre condução de bananal. Aqui no nosso município, Dom Pedro de Alcântara, é muito forte a cultura da banana. Então, por isso, no decorrer do estágio, foi uma das culturas mais vistas. E nesse caso aqui, o produtor foi dialogando com os estagiários e também com a extensionista sobre a sua forma de condução do bananal, onde ele recorre a um número menor de plantas por área, para que elas tenham o seu maior potencial expressado e uma redução no seu ciclo. E então ele explicou, a gente caminhou pela propriedade, foi visto todo a sua produção e conversando durante as andanças. Então, depois ele conversou também sobre como ele realizava suas adubações, a correção do solo que ele utilizava e também as formas de controle de pragas e de doenças utilizadas no seu pomar. Nesse mesmo dia também, o vizinho dele, o extremante da propriedade, relatou um problema no seu bananal, que tinha um ataque de algo desconhecido que ele nunca tinha visto. Então pediu para que a gente fosse lá para dar uma olhada e então poder esclarecer isso. Quando a gente chegou lá, a gente notou que eram 2 cachos apenas com ataque, que se tinha feridas secas, uma grande densidade de danos nas frutas
e era apenas em cachos esporádicos, e nesse caso foi só apenas 2 cachos. As lesões estão na foto ao lado. Então, já avaliando, não se tinha mais presença, foi detectado que era um ataque de insetos pela forma das feridas. Não foi detectado a presença de insetos no momento. Um produtor havia dito que era em cerca de 2 a 3 dias que o ataque tinha acontecido. Então, com esses dados, a gente foi para o escritório e começou a pesquisar um pouco mais acerca disso. Então, foi detectado a presença do gafanhoto meroncídeos intermédios, que causam danos como se fossem nuvens de gafanhotos, que pousam no cacho, causam dano, se alimentam e vão embora. E, no caso, fecharia bem o ciclo temporal que o produtor nos citou. Outra visita feita foi já numa propriedade de produção orgânica, onde o produtor tinha para o principal cultivo era tomate italiano e alface orgânico. Mas nesse caso a gente foi para acompanhar uma nova cultura que ele estava impondo na sua propriedade. Era uma área experimental dele. Era o cultivo de morango orgânico em substrato. Então ali a gente acompanhou durante o período de estágio, foram feitas várias visitas. A gente acompanhou todo o crescimento vegetativo da planta até o início das primeiras frutificações. A gente acompanhou algumas deficiências que poderiam haver, ou então pragas que poderiam causar danos, mas nesse quesito estava tudo ok. A propriedade levava muito a sério essa questão. A única coisa, na verdade, que foi notado foi o problema com o excesso de adubação. Ele notou algumas flores e alguns frutos com uma mínima deficiência de boro, era coisa pouca, só que o produtor, ele era muito preocupado com essa questão. Ele foi atrás de procurar uma solução para esse micro problema que ele achou e acabou causando um baita problema. Ele aplicou boro demais no substrato e causou problema de salinização do solo, quando o solo fica saturado com cátions, e isso vai causar um dano na folha no momento da glutação, onde acontece principalmente na ponta das folhas, pelo excesso de sal dentro da folha. Então, a gente acompanhou isso, notou a queima das sépalas das flores e, além das bordas das folhas estarem com queimaduras, e as folhas já com aparência negra. E, para esse caso, a única solução era a lavagem do substrato, ou seja, o dano já tinha sido causado, a única coisa que poderia se fazer era evitar um problema maior. A outra visita também feita foi na comunidade Morro dos Passarinhos, no Dom Pedro de Alcântara, onde numa propriedade que resolveu adotar o maracujazeiro sob condição de poda, no caso, levar ele para um segundo ano. Só que hoje, com o problema do vírus do endurecimento, isso já não é recomendado de jeito nenhum, porque pode causar a perda total do pomar. E foi isso que a gente acompanhou no período do estágio. A gente perguntou para ela por que ela resolveu conduzir o pomar dessa forma, no caso, realizar a poda do maracujazeiro. Ela disse que o principal motivo era que, como ela já era produtora há muito tempo desse fruto, era que com a poda ela conseguiria ter frutos mais precoces, porque a planta já está bem mais formada, os frutos sairão mais cedo. E, no caso, pegaria a fase em que tem menos fruta no mercado e isso levaria a um preço mais elevado dela, daria mais uma rentabilidade. Só que acabou dando tudo errado, porque quando a gente fez a visita na propriedade, já estava totalmente infestado pelo vírus do endurecimento, então era praticamente improdutível ficar a área. Então, o que a gente pediu para ela fazer, na verdade, foi um pedido, não foi nem um manejo para ela realizar. Era a eliminação do pomar, porque isso poderia causar danos para os vizinhos, poderia transmitir isso para os seus vizinhos e tornar isso um problema muito maior. Uma visita mais de cunho didático, porque era uma cultura que está começando na nossa região aqui, é a cultura da pitaia, que a gente foi fazer uma visita na comunidade de Campo Bonito, já no município de Torres, daí. O produtor, ele tem a produção de pitaias mais por hobby, então
ele gostava muito de fazer pesquisas em cima dessa planta, produzir para vender, sim, mas também pesquisar sobre. E uma das coisas que ele estava pesquisando, além das enxertias que ele criava, as várias cultivares que ele tinha um acervo de mais de 40 cultivares dentro do seu pomar, ele estava estudando um novo método de polinização. Cruzar duas plantas de cultivares diferentes, botar elas no mesmo ourão, para acontecer o quê? Quando as duas emitissem flores, no caso, colocar duas plantas com uma floração mais ou menos na mesma época, quando elas emitissem flores, para que uma flor polinizasse a outra, porque a pitaia tem um grande problema que é a polinização das frutas, das flores. Se não realizar a polinização, os frutos saem menores e muitas vezes também não chegam nem a vingar, então não teria uma grande produção sem a polinização. E ele estava procurando uma nova forma de polinizar seu pomar. Outra propriedade também que a gente visitou de morangos no substrato, mas essa já é mais de produção convencional. A gente fez uma visita ao produtor apenas para ver como é que estava a situação da propriedade, como é que estava tocando ela. E um dos principais comentários que ele fez foi a falta da mão de obra no campo. Quanto isso causa problemas ao produtor. Ele tinha uma área de cerca de 7.000 metros quadrados de morango e não conseguia tocar nem metade dela por falta de mão de obra. Então, ele tinha toda essa estrutura para produção, mas não conseguia dar potencial produtivo a essa área. Ou seja, tem investimento ocioso na área. E isso acaba por causar um certo desânimo no produtor. E o que a gente se via também era as estufas danificadas pelo clima, que a gente tinha passado pelo período de inverno, um período bem complicado, questão de ventos e coisa. Tinha bastante estufas danificadas pelo vento e também daninhas presentes no substrato. Estava bem complicada essa questão de mão de obra na propriedade. A outra prática que a gente realizou também foi a coleta de análise de solo. Isso aqui foi uma questão bem interessante que a gente fez. Foi só uma coleta, foi duas coletas em uma só propriedade. O produtor, na verdade, fez isso porque ele queria tirar uma dúvida. Ele tem uma área de bananal e numa parte restrita dessa área, a incidência de fusariose nela é extremamente alta. E passando a estrada do outro lado, é um bananal extremamente produtivo. Ele queria saber o porquê. A única coisa que ele nos relatou é que era áreas de plantio em épocas diferentes, ou seja, tem uma fertilidade diferente nessas duas áreas. E ele queria saber o porquê disso através da análise de solo, ver se a análise de solo traria essa resposta. Porque a fusariose ela tem muito a ver com a questão de nutrição das plantas, questão de correção de solo é muito importante, que o fungo se desenvolve mais em solos ácidos. Então, ele queria essa resposta para o problema da fusariose, mas, infelizmente, o resultado não chegou até o final do período do estágio, então eu não consegui acompanhar esse resultado. Uma outra questão que a gente também viu foi a prestação do serviço para um grupo de comercialização do Ceasa. O que aconteceu? Um grupo de comercialização do Ceasa é produtores que se reúnem para levar o seu produto até a Ceasa de Porto Alegre e então lá comercializar como produtor rural. Isso, no caso, ganha tempo, porque um só pode ir lá vender pelo grupo inteiro. Mas houve um problema de denúncia, que uma outra pessoa denunciou para a direção do Ceasa que esse grupo estaria comercializando banana importada de outros estados do país. E isso não é permitido nessa forma de comercialização. Então, o que acontece? Os produtores são impedidos de comercializar enquanto não se tem uma contraprova de que se diga que aquela banana é dos produtores. Então, a Emater tem um papel de intervir nisso e produzir um relatório. Então, foi visitado, dos 3 produtores, a gente visitou 2 e coletou dados deles e além de fotografias também para enviar. Um dos que foi visitado, ele era produtor de banana prata, então a gente conversou um pouco com ele, explicou a situação, do porquê da visita, e então a gente tirou algumas fotografias para então enviar para o Ceasa, para dizer, não, aquela banana não é banana importada, é banana daqui da nossa região, sim. E o outro produtor era um produtor de banana caturra, já. Também a mesma situação, a gente chegou,
explicou para ele o problema, ele prontamente se dispôs a tirar as dúvidas e apresentar a sua produção. Então, avaliando aquilo que a produção que eles tinham condizia com o produto vendido lá na Ceasa. Então, a partir disso, eles tiveram a liberação para comercialização de novo. Outra visita também que a gente fez foi na cachaçaria Schwank. A gente foi conhecer a estrutura, que era uma estrutura recém-formada, tinha cerca de 2 meses depois da sua inauguração. E também debater um pouco sobre o marketing da empresa, que era bem... Eles queriam fazer uma propaganda da empresa, ver umas opções, e também opções de crédito para futuros investimentos, que agora eles têm só a parte de embalagem da cachaça, mas eles também querem fazer a parte da produção. Então, para isso, ter uma opção de crédito para esse novo empreendimento deles. Uma outra visita também que foi realizada foi mais para cunho didático, que foi uma propriedade com grande acervo de cultivares de bananas. E tinham desde banana de todos os subgrupos, da prata, Cavendish, caturra e a maçã. Ele tinha plantas da maçã princesa, a maçã Bahia, a maçã ouro, cultivares que nem são produzidas por alguns problemas. Ele foi explicando qual é as características, o que diferencia uma cultivar da outra, e todas as dúvidas. Tinha também algumas cultivares de FIA 1, FIA 2, que são cultivares da Embrapa. Já nos trabalhos do escritório, como eu já falei no começo, dos serviços que foram prestados, que é a inscrição no SICAM, da cooperativa de produtos de banana do nosso município, a recomendação de fertilização e correção, a emissão de DAP, que é a Declaração de Aptidão à Pronaf, e a confecção de projetos de custeio para investimento via Pronaf, que é a confecção de projetos de crédito. Bom, um dos primeiros serviços era a Coperdom Pedro nos solicitou, que é a cooperativa de produtores de banana de Dopa de Alcântara, que solicitou a inscrição no SICAM, que é um programa onde o governo federal manda verbas para então o produtor vender seus produtos para certos programas, que esse aqui, no caso, era um programa de doação de alimentos, que no caso seria a venda da banana para o governo, que ele distribuiria para essas entidades que doam os alimentos e depois seria doado. Junto ao site da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, era feito o registro primeiro da cooperativa como um todo, CNPJ, dados da empresa, e depois era cadastrado cada um dos cooperados, ia todos os dados dele, dados pessoais, CPF, RG, a renda desse produtor, participação dele em algum projeto, alguma política pública, a localização da propriedade, a área da propriedade, cultivos que a propriedade produzia, todos esses dados eram colocados, era feito produtor por produtor. A recomendação de fertilização e correção do solo, via análise de solo, foi prestada a um produtor, eu mesmo que fiz a recomendação. E nessa recomendação foi solicitado que o produtor aplicasse 1 tonelada por hectare de calcário, a acidez, ou até a análise está no... Deixa eu ver se eu coloquei no slide à frente, não. Está no relatório. A quantidade de calcário não condiz com a recomendada pelo SMP, mas é que, como se trata de um cultivo perene, se eu colocar toda aquela quantidade indicada pelo SMP, eu vou acabar não tendo como incorporar pelo cultivo ser perene, então eu vou ter o calcário todo armazenado numa faixa pequena do solo. Isso então vai me trazer problemas de alcalinização daquela parte. E a outra parte foi o uso do fertilizante 7323, que é uma fórmula que eu criei através do Manual de Adubação e Calagem, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a junção de 3 adubos base, que seria o cloreto de potássio, nitrato de cálcio e mais o superfosfato triplo. O que isso ajudaria ele? A grande quantidade, o adubo já vem formulado com
as exigências da cultura, que seria conforme a relação, não é aplicado por quantidade, sim por relação que a planta necessita, a relação de um nutriente com o outro, além da correção do fósforo, que estava muito baixa, a aplicação também de cálcio, porque como se trata de aplicação de nitrato de cálcio e o super triplo, isso vai dar um bônus de cálcio, que também tinha problema com relação à relação cálcio-magnésio no solo desse produtor. Então, foi solicitado a ele, a quantidade não foi dita do quanto o produtor deveria aplicar, e sim o que ele pudesse aplicar, na verdade. Porque o adubo seria colocado em relação, não em quantidade no seu solo. Outro trabalho que a gente fazia também era a emissão de DAPs, esse eu fazia com bastante frequência, que era um documento necessário para acesso ao Pronaf. Então, a gente realizava tanto renovações, porque o documento tem validade de 2 anos, além de inscrição de novos produtores no programa. E nesse documento consta os dados básicos do produtor, o CPF, RG, nome da mãe, nome dele, além do segundo titular, que normalmente era a esposa do produtor, a arrecadação média que esse produtor tinha ao longo do ano, não só da propriedade, porque para se ter direito à DAP, é necessário que a renda da família seja majoritariamente da produção rural. Então, teria que colocar rendas de outras formas, além da produção rural. Os produtos que eram produzidos dentro da propriedade, todos eles, além dos valores que se tinha, além dos dados da área, como a localização, a quantidade de área. Esse aqui é uma DAP já pronta, seria o documento já impresso, a forma que vem, o primeiro titular em cima, segundo titular, os número de integrantes na família, os municípios que a propriedade se encontra, dados da propriedade e depois as rendas do produtor, tanto as rendas no estabelecimento quanto fora do estabelecimento. Também se tinha a confecção de projetos de crédito rural via Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que fornece crédito ao produtor, tanto para investimento, que é o crédito mais a longo prazo, que se tinham 7 anos para pagar com parcelas anuais, tanto para custeio da safra, ou seja, tu pega o dinheiro, custeia a tua safra para depois, no final dela, um ano depois, tu pagar o dinheiro de volta, com juros mais acessíveis. E cada instituição financeira, vieram diversos produtores com diversas instituições financeiras que eles utilizavam. Tem seu próprio modelo de produzir esse projeto. Mas, no geral, o que se necessitava era os documentos pessoais do produtor, dados da propriedade, como área, produção, quantidade de renda, que já vem na DAP, a DAP e o CAR, que a DAP é um documento realizado para ele poder ter acesso ao Pronaf, também necessita o CAR, e outros documentos que dependem do cultivo, como se for um crédito para construção de estufa, tu vai necessitar de uso de água para irrigação, então tu vai ter que ter outorga da água, vai ter que ter uma série de outros documentos que em alguns casos não são necessários. Então, dependendo do cultivo que o produtor deseja investir, ele vai precisar de demais documentos. Ou então daquilo que ele vai comprar, vamos supor, um trator usado necessitava da situação que esse trator estava, de todos os dados dele. E depois que era feita a encaminhação ao banco, o banco avaliava os documentos que eram enviados, era feitas as correções, se necessitava de alguma, era feitas as correções, então alguns documentos que faltavam, alguma coisa, ele mandava de volta, a gente corrigia, mandava para o banco, assim que tivesse tudo certo, o banco avisava o produtor, era assinado o contrato e o crédito era liberado. Bom, essas foram as atividades que foi realizado durante o período de estágio. E agora eu vou falar um pouco dos conhecimentos que foram adquiridos durante o estágio. Proporcionou novos conhecimentos, além de sedimentar alguns conhecimentos que já foram adquiridos durante o curso. Ou seja,
foi aprofundado mais os conhecimentos em algumas áreas, além de sedimentar, ou seja, usar os conhecimentos que já o curso nos apresentou quando era discente. Teve, como falei, os conhecimentos mais profundos acerca das culturas visitadas, como o morango, a banana, o maracujá, problema com pragas, aquilo que a gente foi feito, que a gente visitou, se teve um conhecimento mais a fundo da cultura. Além dos trabalhos de escritório, também reforçar os conhecimentos adquiridos via curso, como a interpretação de análise de solo foi um dos principais que se viu. A análise das atividades envolvidas, todas eram com embasamento técnico, não tinha desvio de algum centro, era simplesmente apresentar a técnica correta para o produtor para que ele tivesse uma maior produção e, consequentemente, uma maior rentabilidade dentro da sua propriedade. A extensionista sempre buscou transmitir os conhecimentos que ela tinha para o estagiário, além de organizar certas visitas que eram mais de cunho didático, para apenas aprendermos algumas coisas, como ter conhecimento prático, contato com o produtor. Tudo isso ela se importou de providenciar para o estagiário. Aspectos da empresa. O setor administrativo da empresa é muito bem organizado, pelo fato de ter um longo período já no mercado, desde 1955, então se tem um grande tempo para a organização, acerto de alguns problemas. A empresa teve uma ótima recepção para com o estagiário e não se teve limitações notadas, também pelo grande tempo de presença no mercado, não se notou essas limitações. Algumas considerações finais. O estágio é de suma importância para o graduando, para sedimentar conhecimentos que ele já adquiriu durante a academia, além de buscar novos conhecimentos em uma certa área, que nesse caso foi na extensão rural. Ter o contato com produtores foi muito interessante no momento do meu estágio, que a gente tinha muito esse contato, era praticamente todo dia a gente estava em contato com o produtor na lavoura, ou então no próprio escritório. E também produzir experiência profissional, né? Que é muito interessante hoje para poder adentrar o mercado de trabalho. E era isso. Eu agradeço a todos e agora eu fico aberto a perguntas. Ok, então, agradecemos a apresentação do Bruno em relação ao seu trabalho de estágio. E já de imediato passamos a palavra à banca examinadora. Temos o professor André, professor Ivar. Da minha parte, né, indiferente, acho que vocês talvez combinem-se entre si, quem gostaria de começar primeiro. Teriam alguma preferência? Professor Ivar? O André, da extensão, eu na parte mais técnica, não sei, fique à vontade, professor. Pode ser o Ivar também. Então, podemos começar, talvez, pelo Ivar? Pode ser? Tá bom, então lá, começa. Okay, então. Primeiramente, meus parabéns, né, Bruno, pela escolha também da orientação, da participação da defesa do estágio, né, e parabenizar por esse teu estágio. Eu acho que é muito gratificante essa parte da extensão, né? Eu também trabalhei dentro da Cotrefal, que era uma cooperativa lá de Medianeira, Paraná. Eu fiz, quando era técnico agrícola, ainda fiz 3 meses, né? E eu sei que nós íamos visitar soja, ia visitar porco, galinha, ia ensinar vaca. Era praticamente todo dia visita. Todo dia, exatamente, né? Ia fazer limpeza de soja, era semente de soja certificada, né? Tinha que estar lá presente. Então, eu acho que o estágio é isso mesmo, né? Ele te traz essa bagagem, né? Depois o André vai falar da questão da extensão, né? Mas essa bagagem principal de todo, né? As 9 fases que a gente tem dentro da agronomia, e te dá esse poder, né? De trabalhar, né? E mostrar realmente a realidade do produtor, né? E as dificuldades que ele tem, né? Em cima do trabalho. Mas em cima do teu trabalho aqui, basicamente, então, é a parte que é bem sucinto, né? A parte da introdução ali, colocou até algumas biografias, pode ser a palavra tua mesmo na redação, né? Algumas palavrinhas a mais ali. Tranquilo, pode deixar assim, objetivo, já faz parte do estágio.
E eu vou direto já mesmo para a discussão, né, que é o que tu fez lá no estágio, né? Então, esses trabalhos que tu aprendeu, algumas questões importantes do produtor, né, que é o linguajar do produtor e suas experiências, né? Aquilo que tu falou, né? O produtor ele tem bastante experiência, ele bota bastante pesquisa, né? Ele inventa, né, muitas coisas, né? Para chegar no organismo principal, né? Então, dentro da parte da orgânica, né? Então, toda aquela questão que vocês têm de ter esse certificado que tu colocou ali bem, né? Então, muitas vezes tem que ter essa questão do papel todo, elaborar esse trabalho, né? Dentro do contexto. Aqui eu vou comentar na segunda visita que tu fez, né? Então, assim, maior será o rendimento por área, né? Na questão foi aqui da banana, né? Mas com um ciclo mais longo por planta, já em densidades menores, densidades maiores, maior oportunidade tem que ser menor, né? Pelo menor número de plantas. Então, a quantidade de plantas tem maior oportunidade. E daí entrou, depois tu falou na questão da praga. Então, não seria, quanto mais adensa, ou quanto menos adensa, qual é a vantagem e desvantagem que tu verificou, que os produtores verificaram? Porque talvez aquela praga que surgiu ali, que foi o gafanhoto, o que se deve? O que tu acha que se deve? Seria uma maior concentração de plantas ou não? Não tem nada a ver? Como é que tu acha? Naquele caso ali que o produtor era Gafanhoto. vizinho É, daquele que a gente conversou um pouco sobre espaçamento, é, ele também tinha uma forma de condução pelo bananal mais espaçado. Mas creio eu que não seja algo com relação a isso, e sim mais uma questão de azar do produtor, azar. porque foi no município inteiro, só ele registrou aquilo e apenas em 2 cachos. Ele ficou muito preocupado até, porque se aquilo vira, praticamente, ele até cortou as plantas fora, porque não tinha como aproveitar o cacho, não teria aproveitamento, porque Sim, ficou totalmente destruída a casca, então não tinha sim. aparência para comercialização. Ele ficou muito preocupado por essa questão, se isso Uhum. viria a ser rotineiro durante o cultivo agora daqui para frente. Mas daí, como a gente já avaliou, perguntou para ele aquela questão do quanto tempo fazia que ele tinha notado o dano e essas questões todas, ele nos respondeu, sem mais aquilo que a gente avaliou a campo, a gente já chegou à conclusão que era o gafanhoto que teria atacado, que seria uma nuvem esporádica que chegou na propriedade dele, se alimentou daqueles 2 cachos e dali foi para outro lugar, voou para outro lugar, daí migrou. Uhum. Mas sem Sim, foi um caso alguma isolado, ligação então. a Foi isso. um caso isolado que não teve, né? Na questão do morango, tu ouve que foi ali o sintoma de bordas queimadas, foi a questão do boro, né? Que tu comentou, né? Uma coisa assim. Até quando a gente chegou na propriedade, porque era coisa mínima, assim, era uma fruta esporádica da outra, uma folhinha com uma deformação mínima, não foi indicado para ele, mas ele era muito preocupado com essa questão de nutrição, tanto que a extensionista até relatou que o solo dele, o pH está em torno de 7,5, e ele está perguntando se não precisa colocar mais calcário. E ela disse, ele vai colocar mais calcário nesse solo. Então ele é muito Uhum. preocupado com essa questão. Ele foi lá Uhum. e aplicou boro demais e acabou salinizando o substrato dele. Daí causou todo aquele dano. Um morango que tinha um potencial produtivo muito bom, ele acabou estragando muito ele. Uhum. Na questão do maracujá, o que tu acha que os produtores estão achando de deixar um mês de vazio sanitário? O que tu tem olhado lá na região, né? Os produtores que tu visitou, na Ele questão do vírus, do endurecimento do fruto. Tu acha que isso é uma verdade? Pode ser banado? Tem que ser retirado mesmo? tem que ser retirado. Tanto que ali a gente pegou a época de outubro, que é quando a planta ela é instalada mais ou menos em setembro, outubro, quando a planta já é instalada nova, né? O parreiral estava Uhum. começando a brotar, que estava começando a sair do inverno, o parreiral estava soltando os primeiros brotos já, e nesses primeiros brotos já tinha uma alta incidência de problema com o vírus. Então, é necessário, não é mais é quase que uma obrigação desse período de vazio sanitário, porque ali na região não se tinha muita incidência do vírus, por causa do, do plantio anual dele, e ela sozinha que deixou
o parreiral dela pelo segundo ano, já teve essa alta incidência do vírus, que o único jeito era dizimar o parreiral todo, que não tinha mais como aproveitar nada, não teria mais colheita naquele parreiral. Então é muito necessário já, é uma realidade, né, virou. A matéria está adotando, então, essa prática e os produtores estão aceitando. Sim. Então, é que já não tem mais muita escolha, né, pela alta incidência do vírus já. Uma outra coisa que eu achei interessante foi na questão da pitaia, né, na questão da polinização. Eu sei que tem várias cultivares, né, umas nós temos que polinizar, né, que são aí 50%, outros são 70%, outros 20%, né, e cruzamento. Aí tu colocou que tem alguns produtores a realizar alguns métodos. Eu sei que nós fomos fazer uma visita lá no Feltrin, né, e o Feltrin ele coleta o pólen, né, com um aspirador de pó, depois pega um secador de cabelo, e de noite bota um capacete aqui em cima. Então é isso que ele falou, né? Os produtores são artistas, né? Ele bota aqui em cima, né, uma luz aqui de noite, e você tem que polinizar à noite essa pitaia. Então o que eles estão fazendo para polinizar? Que método que tu botou aqui que eles estão tentando descobrir? Foi algum método ou só tu colocou assim como sugestão? Não, ele era muito nessa questão de pesquisa, ele gostava de fazer muito, ele tinha muita questão de encher de pitaia, usar um cavalo mais resistente, e plantas mais produtivas em cima, e ele estava procurando um método de polinização, porque como o professor falou, a pitaia precisa ser polinizada na sua grande maioria das cultivares. E isso gera um trabalho, porque a pitaia abre a sua flor à noite, é um horário ruim de se fazer essa prática. E ele estava procurando um método para isso. E uma das coisas que ele estava pensando e estava começando a avaliar era o plantio no mesmo poste, plantar duas cultivares diferentes, mas com um ciclo de abertura de flores parecidos, que se cruzariam. Que no caso as flores teriam proximidade de espaço, e nessa proximidade, algum inseto, alguma coisa que viesse ali, ou até mesmo o próprio vento, teria capacidade de carregar pólen de uma flor para outra e fazer a polinização de forma natural daí. Já que os polinizadores, na forma que é cultivado hoje, os polinizadores, os naturais, não têm essa capacidade de polinizar as frutas, né? As flores. Muito bem, acho que é isso mesmo. Acho que os produtores eles vão descobrindo aos poucos, né? Descobriu dentro de fazer o teu trabalho, né? De estágio, né? Mas a partir uma das dificuldades que eles têm, eles vão procurando soluções para essas dificuldades. Eles vão achando criatividade, né? Sim, são pesquisadores também. Essa do Feltrinha também achei interessante, porque ele tinha que ter o vento, né? Então ele achou algumas características importantes na parte da questão. No mais, eu acho que na parte da banana, né? Tu colocou bastante aqui, né? Colocou bem caracterizado, né? Todos os trabalhos bem completo o teu relatório, né? Então, o trabalho mais aqui da parte da extensão eu vou deixar para o André, que também trabalha mais nessa parte, né? Focar um pouco mais para não ser mais um adendo aqui. Então, tu já começou a fazer aqui, inclusive, já recomendações de adubação e calagem, né? Então, tem todo um trabalho aqui que já dentro do escritório, né? Do acompanhamento. E documentos ali, né? Que foram tanto do Cadastro Ambiental Rural, né? Que hoje, né? O CAR, né? Tá trabalhando dentro dessa parte, né? Isso tem que ser obrigatório, né? Ele é obrigatório já, para essa questão de crédito, é obrigatório se Né? apresentar o CAR da propriedade. Então já está obrigatório. Beleza, Uns anos então, já isso vem aí. sendo obrigatório. A partir de 2018, né? Foi 2016, né? É. Beleza, meu ponto de vista, parabéns, né? Eu acho que tu colocasse bastante coisa, um relatório bastante, né, extenso, aquilo toca bem a realidade do estágio, né? Do campo, né? Do dia a dia, do extensionista, né? Como agrônomo, né? A única dica que fica é o que a agronomia tende ainda a acrescentar na parte, né, de disciplinas ou trabalhos que possam aumentar mais e melhorar mais o curso, né? O que tu achou assim? Então, o que nós tivemos na vida acadêmica, na vida química, mais essa realidade do produtor? Como é que nós estamos nessa realidade? E nós temos que melhorar, o que o curso de agronomia tem que melhorar, né? O que tu observou, notou, porque isso tu observa, né? Nessas 40 horas, várias sinalizações, isso aqui é deficiente, aqui eu estou bem, isso aqui eu estou mal, né? Como últimas palavras aí para nós também dar prosseguimento ao curso, né?
Bom, no meu ponto de vista, na parte teórica, o curso abrangeu muito bem aquilo que o produtor necessita no campo, ou seja, questão de adubação e calagem, como tu falou, aquilo eu consegui matar de letra fazer para um produtor, porque eu tive durante o curso todo um aprendizado muito bom nessa questão. O que mais, no caso, seria deficiente no curso é essa questão de visita até o produtor, dos alunos já terem, durante o curso, um conhecimento de como é que é uma propriedade agrícola, as dificuldades que um produtor já evolui. Isso eu não tive, senti um pouco de falta, até por causa do período de pandemia também, que a gente teve esse afastamento. Fazer mais visitas, né? Sim, fazer algumas visitas, talvez a propriedades que tem perto da instituição, que facilitaria isso, já seria um contato com produtores, para os alunos já terem uma ideia de que muitas vezes o teórico não se aplica na realidade por alguns motivos, tem que levar em consideração também a realidade que o produtor vive. Eu lembro uma vez nós fizemos uma visita, foi até em conjunto com o professor André, da Extensão Rural, nós fizemos em Dom Pedro ali, né? Nós fizemos um tour ali, passamos por várias propriedades, a integração, né, foi banana com açaí, com florestais, depois entramos em outras, eu também trabalhei com banana, depois fui na parte do abacaxi, depois entrei em pitaia, outros produtores aí, né, de voltar para as bioativas, né, mas foi interessante, eu acho que isso falta mesmo, né, essa mais integração aí, com certeza. Beleza, Bruno, eu te agradeço, né, e muito obrigado por estar presente aí na banca, né, e passo a palavra então aí, ó, professor André, para dar as suas contribuições e considerações. Obrigado, Ivar. Inicialmente, parabéns, Bruno, parabéns, Nestor, pela orientação. E para nós é uma alegria muito grande. Ontem a gente estava dando aula para esses meninos, né? E hoje está virando colega nosso. A Luana, que foi sua colega de vocês, você e da Maria Eduarda, na turma de vocês, está dando aula de inglês lá com a gente. Não sei se você sabe disso, Bruno. Não. Está dando aula lá. Ela se formou lá em Rio Grande, em letra, e agora está dando aula ali. Então, participar desses momentos é uma alegria muito grande, uma emoção muito grande para a gente. Então, fico assim, particularmente feliz. Bruno, eu tenho vários comentários para fazer aqui sobre o seu trabalho. Primeiro, em relação à forma. Eu só vou colocar algumas questões aqui. Eu acho que você tem que reler o trabalho. Tem alguns errinhos, algumas coisas assim que são normais quando a gente escreve. Mas tem algumas outras coisas aqui que me chamou a atenção. Então, por exemplo, logo no início, identificação da empresa. Aí você coloca proprietários, Clair, Tomé, Kuhn e Geraldo Sandri. Não são proprietários, são os presidentes, enfim. São os presidentes e vice-presidentes. Você pega o formato do relatório e mete ficha. Mas tem que corrigir isso, né? Depois aqui, logo no início também, essa lista de figuras. Tem que melhorar, esses títulos estão muito grandes, eu acho que não precisa ser tão grande assim na lista de figuras. São detalhes que compõem o trabalho, né? Em relação ainda à forma, né, quando você vai escrever aqui o sumário, você começa a escrever o sumário e tem palavras que estão em letra de caixa alta e outras em letra de caixa baixa. Eu não sei se é isso assim mesmo, se os principal é em caixa alta, mas dá uma olhada nisso, tá? Bom, e aí eu começo meus comentários também em relação ao conteúdo do seu trabalho. O primeiro comentário que eu faço, assim, vou ser muito direto, né, como eu sempre sou. Eu fui seu professor, te conheço, né? Fui professor tanto no técnico quanto na agronomia. Você produtor de banana lá do Canto dos Magnos, não é isso? Dos Hilários, né? Cantos Hilários. Canto dos Hilários. Um pouquinho para cá da estrada. É um pouquinho para cá a estrada. Produtor, nascido e criado em Dom Pedro de Alcântara. A minha primeira pergunta, e eu te conheço intelectualmente, você é uma pessoa muito capacitada intelectualmente. A primeira pergunta que eu te faço é por que Dom Pedro de Alcântara? Entendeu? Eu na hora que eu li, o Bruno fazer estágio em Dom Pedro de Alcântara, eu acho que você já conhece tudo em Dom Pedro. Claro que você teve experiências, etc., mas eu esperaria
né, eu como professor do Instituto, etc., que você fizesse estágio em outro lugar. Então, a minha primeira pergunta é por que Dom Pedro? Foi por causa da pandemia, por causa da facilidade? O que te levou a fazer estágio na Emater de Dom Pedro? Bom, primeiramente mais por questão do meu futuro. Eu, agora formado engenheiro, eu vou seguir carreira de produtor ainda. Eu vou continuar produzindo aqui em Dom Pedro. Então, para mim, continuar produzindo aqui, seria interessante eu conhecer mais a realidade dos produtores aqui, ver a experiência que esses produtores têm para me trazer um pé na frente, em vez de eu passar pelos erros que eles já passaram, com questão a clima e essas coisas, eu tenho como, através de conviver com eles, a gente chegar a um ponto, chegar a uma conclusão do que seria melhor para a gente produzir. Tem a questão da pandemia também, que deixou as coisas um pouquinho mais complicadas, e também a facilidade, que durante o período da pandemia eu continuei trabalhando ainda. Então, para mim era mais prático aqui. Então, juntou o útil ao agradável nesse fato. Está explicado, né? Eu acho que esse imperativo de continuar trabalhando, eu acho que para mim isso me convence, né? Os outros que você falou não me convenceram muito, mas o fato de você estar trabalhando e estar aí tudo bem, eu me convenço com isso. O fato de conhecer produtor, não. Você mora aí, você conhece todos esses produtores que você visitou, você já conhecia. O Calbi, o Rudimar... O Calbi, o Rudimar eu não conhecia. O único que eu conhecia acho que era o Ciro. O Ciro eu conhecia. Sim, mas é vizinho. O Nestor, que era vizinho dele, eu não conhecia. Tá. Que foi o da Praga daí. Tá, mas vamos lá. E aqui na sua introdução, você está trabalhando com a concepção de extensão rural que é um pouco antiga. A extensão rural não é mais aquela visão clássica, né, do chamado extensão rural difusionista, do agrônomo que tem o conhecimento, estender o conhecimento para quem não tem esse conhecimento, né? Essa visão é um pouco ultrapassada, isso é tal do difusionismo. Hoje se fala muito mais em construção do conhecimento, não é? E eu sou uma testemunha que eu posso falar disso categoricamente, porque tudo que eu sei de banana eu aprendi com os agricultores e agricultoras de Dom Pedro de Alcântara, aqui da região. Eu sendo formado, tendo mestrado, doutorado, etc. Então, eu acho que extensão rural pressupõe também uma postura de muita humildade e de valorizar o conhecimento dos agricultores, né? Então, é só uma questão que eu coloco aqui, porque eu não poderia deixar passar isso batido. E em relação também, ainda aqui na sua introdução, você coloca a redação Ambiente Brasil. Você poderia ter buscado fontes melhores, não é? Principalmente, ainda que seja um trabalho de conclusão de curso, ou melhor, ainda seja um relatório de estágio, não um trabalho de conclusão de curso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as referências, né? Aqui nos objetivos, eu acho que aí existe uma confusão generalizada. Isso não é só você. Por exemplo, buscar na literatura especializada os fundamentos teóricos de extensão rural e assistência técnica, isso para mim não é objetivo, isso é método. Entendeu? Objetivo para mim é outra coisa. Por exemplo, objetivo geral, tudo bem. Agora, na hora que vai buscar o objetivo específico, como o nome sugere, é aquela coisa mais específica que você está olhando, e não o método em si. Então, buscar na literatura, isso para mim é método. Reunir informações observadas e vivenciadas também, isso para mim é método, não é o objetivo específico. Tá? Então, por exemplo, quando você fala que você pretende trabalhar aí na região, continuar como produtor rural e com isso quer conhecer o contexto, quer conhecer mais a fundo o contexto da agricultura no município de Dom Pedro de Alcântara, isso sim é um objetivo. Tá? É só uma correção, porque isso não é você o único. A maioria dos alunos, eu vejo isso. E como eu tenho uma certa experiência em elaboração de projeto, é uma coisa que eu faço constantemente, eu tenho um pouco esse chip de olhar e ver o que é uma coisa e o que é outra, né? Aí depois, na descrição da empresa, eu acho que você poderia ter colocado um organograma, uma figura aqui do organograma administrativo da Emater, né? Pelo menos para ilustrar, figuras sempre ilustram, né? E quando você fala da OPAC, já está aqui na descrição das atividades, primeiro também tem um problema para mim da bibliografia. Teve uma aqui logo na visita de verificação da OPAC,
você menciona povos da mata. É uma UPAC essa aí? Sim, mas aí tem várias questões aí que eu quero. Primeiro, né, você poderia ter citado a lei dos orgânicos. A lei dos orgânicos, você poderia ter consultado a lei dos orgânicos. Segundo, você está no município, né, que tem uma das organizações mais influentes no campo da agroecologia, que é o Centro Ecológico, que eu coordeno. E eu não estou falando isso porque eu coordeno a ONG, não é de modo algum, mas sem dúvida nenhuma, uma das organizações do sul do Brasil mais influentes, que teve uma importância muito grande, tem ainda uma importância muito grande na rede Ecovida, nos trabalhos de agroecologia aqui da região. Hoje, por exemplo, você pega Morrinhos do Sul, é o município no país que tem a maior concentração de agricultores orgânicos proporcionalmente. Então, você tem algumas comunidades que já são 100% agroecológicas. Domingo eu fui num churrasco lá no Morro do Tigre, 25 anos de uma associação, e toda a comunidade lá do Morro do Tigre, lá perto do Morro do Forno, já são agroecologistas. Então, quer dizer, tem uma relevância muito grande, e você não citar isso no seu trabalho de conclusão de curso em Dom Pedro de Alcântara, isso pode ser, né, problemático, digamos assim, né? Teve algum momento aqui que você fala com o estagiário e a técnica agrícola. Quem é a técnica agrícola? Ela não é agrônoma? É agrônoma, é agrônoma. Então, Eu deve ter errado no momento da escrita. Então, como é que é o nome dela? A Tatiane. A Tatiane, sim, a Tatiane, né? Que mais aqui que eu anotei aqui? Bom, em relação à questão dos cachos e dos frutos, acho que o Ivar já colocou, né? O trabalho do Calbi, você poderia ter... Você não cita nenhum nome aqui, né? Não. Eu não sei se isso é regra de relatório, não sei, mas né, como eu conheço algum deles, né? Então, por exemplo, o trabalho do Calbi, você poderia ter, né, explorado mais um pouco, né? A questão da comercialização, a questão de qual é a remuneração que ele consegue com o tomate dele. Quer dizer, tem toda uma construção ali que passou batido, né? Depois tem duas questões que eu vou deixar no final, que eu não vou me furtar de comentar com você, que é a questão do vazio sanitário e a questão do fósforo. São duas coisas que eu quero comentar aqui com você, né? Então, deixa eu ver aqui em relação a isso. Tem mais alguns errinhos aqui que eu fui pegando, né? Outra coisa. E aqui, ainda que esteja gravando quando você fala daquela associação que vai comercializar no Ceasa, que são 3 agricultores, né? Que você fala do tamanho da banana, não sei o quê, tem um problema que você sabe melhor que eu, que é o uso do alongador, do chamado alongador. E eu sei que isso é um problema, né? É um problema porque é um produto proibido para ser usado na banana, e ele tudo quanto é agricultor usa, né? Posso estar enganado, mas a informação que eu tenho conhecendo aí o contexto da produção de banana aqui e você em nenhum momento menciona isso, né? Por quê? Na verdade, não era o objetivo buscar isso, né? A denúncia não foi em cima disso, foi só em cima do problema de importação de banana, que é uma coisa muito corriqueira no Ceasa, que isso acontece muito. Que o senhor deve conhecer que no Ceasa tem a Pedra, onde é só produtores que comercializam, que é onde os grupos também comercializam. Então, os próprios produtores, às vezes, como não conseguem atender o mercado que tem, acabam buscando em outros estados para completar a sua produção. E era em cima disso que a denúncia foi feita. Tá, mas a questão do alongador não apareceu durante o seu estágio? Não apareceu durante o estágio. Tá. Nada. Não foi nem citado o alongador durante o estágio. Tá, mas você sabe que é algo que acontece, né? Isso, eu sei. Tá. Então tá. Depois tem uma outra pergunta aqui. Maçã, banana maçã é grupo? Eu achava que fosse só uma variedade. Aí eu não sei, talvez o Subgrupo, Hã?
É um subgrupo? Hã? Isso. É subgrupo como a Cavendish, como a prata, como... Isso. Engraçado, eu achava que a maçã não era subgrupo, que era só uma variedade. E esse bananal com as variedades é aquele do Rudimar? É, do Rude. Eu vi ali a foto. Ele tem uma baita de um acervo de variedades. Aí, por exemplo, foi muitas dessas mudas, fomos nós que conseguimos, lá do Centro Ecológico, nós que trabalhamos lá com ele. Então, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, se tem mais algum comentário. Tem outro comentário aqui também, que é em relação... Você fala como... quando vai falando dos beneficiários do Pronaf, você fala os índios. Não se usa mais essa nomenclatura, são os indígenas, ou povos indígenas. Eu estou te alertando isso, porque é sempre bom a gente ter o linguajar correto para não cometer nenhuma gafe. Né? Então, o politicamente correto tem sua razão de ser. Então, aqui está como índio, mas são indígenas, né? E, por sinal, temos uma aldeia aqui em Torres. Eu acho que da minha... eu acho que, no caso dos seus conhecimentos técnicos adquiridos, você foi muito econômico nessa parte. Né? Eu acho que você poderia ter elaborado mais. Né? Você foi muito genérico. O que você fala aqui não me traz muitas informações. Você foi visitar a produção de orgânicos, você foi produzir frutas, né? Diferentes frutas, comercialização, questão do empréstimo agrícola, enfim, você teve vários assuntos ali que você teve contato e você poderia ter descrito. Eu entendo, Bruno, que você trabalhando, acredito que você esteja trabalhando, né? Ainda continuo. Você está continuando a lida, trabalhando, está trabalhando com banana, você está ajudando aí sua família. Isso. Eu sei que é muito trabalho e sei que escrever enquanto trabalho é uma coisa muito cruel. Eu sei disso. Né? Então, eu reconheço mas eu também tenho que fazer meus comentários. Né? Eu reconheço isso tudo. Acho até que vocês se superam nessas horas. Né? Chegar à noite em casa, cansado, depois de passar o dia inteiro cortando banana, limpando bananal, não sei o quê, e ainda ter fôlego para escrever alguma coisa muito difícil. Tá? Eu só quero fazer mais dois comentários. O primeiro é em relação a isso que você falou do vazio sanitário. Eu, digamos assim, como trabalho com uma outra abordagem, eu não gosto dessa abordagem do vazio sanitário, porque você não vai acabar com o vírus. Né? E diminuir inóculo, eu não sei se é bem assim. Né? Isso teria que combinar com o Brasil inteiro de ninguém plantar. Você chega, passa do Mampituba, você vai ter maracujá. Você vai dizer que o vírus não vai cruzar o rio. Eu não gosto muito dessa abordagem. Foi a mesma abordagem que teve, talvez o Nestor possa nos ajudar depois, com o negócio do cancro cítrico, lá no Vale do Caí. Né? Então, bananal manejado a manifestação da doença, como a gente aprende na teoria da trofobiose, depende muito de como a planta é manejada. Né? Então, isso né, é muito comum, por exemplo, num bananal, você ter um bananal e ter aquela toceira ali com Panamá. Não é isso? Aí o que acontece? Você abandona aquela... Isso é prática comum que os agricultores fazem. Sim. Abandona aquela toceira ali, ela volta a produzir. Não é isso? Sim. Muitas vezes acontece isso. Isso eu já vi. Então, quer dizer, por que acontece isso? Por que depois que abandona, volta a produzir? Então, isso são questões aí que a gente tem que refletir sobre isso. Então, essa questão do vazio sanitário, existem outras abordagens, como a minha, por exemplo. E a mesma virou um negócio comum de falar que o fósforo, os solos brasileiros são pobres em fósforo. Sim, são pobres em fósforo, mas a dinâmica da vida é outra. A absorção eu não sou da área de solos, mas pelo que eu leio, que eu conheço, a disponibilidade, a absorção do solo depende muito de um solo orgânico, de um solo vivo. Você vê lá do seu primo, lá, o Vitor. O Vitinho, né? Você vai lá na propriedade do Vitinho, tem muito tempo que eu não visito lá, claro, eles têm uma boa adubação, têm um bom manejo de solo, mas eles não têm problema de carência de fósforo e não trabalham com adubo solúvel. Né? Então, essas questões, essas
questões que a gente aprende muitas vezes na faculdade, ela dentro de uma abordagem, existem outras. Eu não sei se você viu o Globo Rural domingo, passou uma reportagem, vai no Globoplay depois e vê, de um produtor de soja lá em Santa Catarina, 1.000 hectares de soja. O cara fazendo toda não é uma propriedade orgânica, mas usando muita adubação verde, adubação orgânica, muito interessante. Então, eu acho que esses desafios que a gente tem pela frente, né, e principalmente na nossa região, com a região produtora de banana, que está cada vez mais exposta e suscetível à questão de vento. Você deve ter visto, né, o ciclone bomba, esses ventanias. Eu sofri bastante com isso, já. Exatamente. Então, a gente vai ter que pensar um pouco fora do tradicional. Senão... Muito obrigado, Bruno. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui, né, participar da sua banca. Eu fico muito feliz em ver vocês assim, né? Enfim, né? É isso aí. Obrigado. Ok, então, agradecemos aí as palavras tanto do professor Ivar Sartori e do professor André. Também as sugestões, né, dadas em relação ao trabalho, né, e que depois nós temos que conversar, eu e o Bruno, para a gente ver essas sugestões e, na medida possível, acatá-las. Eu tenho apenas uma pequena questão que, de alguma forma, foi citada e algumas coisas até foram orientações minhas, né. A primeira questão é de citação de nome de agricultores no relatório, tá? Normalmente, eu peço para os alunos retirarem nomes, tá? Na verdade, no primeiro momento, algum outro nome, eu lembro que foi citado pelo Bruno, mas eu não acho conveniente, porque dependendo de como isso é citado, e isso pode, às vezes, gerar algumas, não vou dizer complicações, mas algumas situações que poderiam ser evitadas. Então, eu prefiro que normalmente a gente cite a localidade, a propriedade, até pode citar o nome de uma propriedade, mas não do produtor, tá? Isso é um aspecto que eu sempre tenho esse cuidado, né, de evitar citá-los, né, citar a localidade, enfim, a propriedade tal, área de X, Y, daquilo, aquilo outro, mas não especificamente o nome. Em relação, esse é um tema polêmico, professor André, da questão do vazio sanitário. Até a gente poderia, num outro momento, conversar com mais calma, né. Eu tenho alguns pontos de vista, em princípio, nesse aspecto um pouco diferente em relação a ti. Eu vejo assim, o cancro cítrico, tá, me permita fazer um pequeno comentário, o cancro cítrico eu concordo plenamente. A ideia que tinha de erradicar o cancro cítrico, isso é absurdo, isso não vai acontecer nem aqui, nem em lugar nenhum. Não tem como eliminar uma bactéria de um país, né, fechando fronteiras ou coisa do gênero, isso não funciona. Por outro lado, eu não saberia também dizer que o vazio sanitário para maracujazeiro seja uma solução ideal, tá? Mas tem uma vantagem, quer dizer, o maracujá, no inverno, a gente sabe que o ciclo, a cultura cai muito, ela, na verdade, não produz, então é um momento que, aqui em Santa Catarina, que se instituiu o vazio sanitário, que é durante o mês de julho, é um momento, normalmente, que o próprio maracujá já encerrou sua produção e, a partir dali, perde folhas e, a partir dali, poderia voltar o rebrote. E eu vejo esse próprio exemplo dado pelo Bruno, numa propriedade visitada aí durante o estágio, que a pessoa achou que essa ideia, alguns agricultores possuem, de passar mais uma safra, de ter mais uma safra sem derrubar a cultura e reimplantá-la, porque daí, normalmente, você vai produzir um fruto mais cedo e vai poder vender o fruto no mercado mais cedo. Mas toda essa ideia, né, tida nesse agricultor, vamos dizer assim, visitado, foi tudo água abaixo quando se percebeu que o pomar, lá no mês de outubro, estava totalmente atacado. Tá? Então, assim, o vazio sanitário, ele não visa erradicar a doença, ela é, na verdade, diferentemente do cancro cítrico, a ideia era erradicar. Tanto é que tinha, na época, a campanha da CANEC, Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico. Isso é um absurdo. A ideia do maracujazeiro não é para erradicar o problema, ele é para diminuir o problema.
tá? Então, como eu vejo que é uma cultura que tranquilamente você pode derrubá-la no inverno e replantá-la, claro, você vai ter um custo adicional de mudas e coisa e tal. O mesmo não poderia ser feito com banana, o mesmo não poderia ser feito com citros ou outras espécies que são mais perenes, óbvio. Mas o maracujá não é perene, então nesse aspecto, eu não sei, eu acho até uma medida interessante. Eu estava querendo me lembrar, mas se nós olharmos aí a produtividade e produção e área plantada em Santa Catarina, nos últimos 10 anos, a evolução foi muito grande. Foi o estado brasileiro que mais cresceu na produção de maracujá. Então, assim, e aqui tem essa medida, né? E um detalhe interessante, André, que eu vejo assim, claro, foi uma medida, é uma lei, tá? Foi, enfim, criada, existe punição para quem não faz isso aqui dentro do estado de Santa Catarina, mas a gente também vê, por outro lado, e ao menos isso eu faço um pouco da reportagem que eu me reporto um pouquinho as situações que eu ouvi de algumas pessoas que trabalham na IPAGRE, em alguns escritórios municipais, que essa tem sido uma medida boa e que os próprios agricultores têm adotado ela e têm gostado da alternativa. Porque imagina que você termina um ciclo, já começou a aparecer o problema. Quando você tem um mês de vazio sanitário, se os vizinhos também assim o fazem, normalmente um novo cultivo nos meses iniciais, vamos dizer assim, não tem tido problema dessa virose. Normalmente ela aparece mais no final do ciclo, isso é uma coisa normal, né? Mas ao menos ele consegue colher, produzir maracujá de maneira satisfatória, algo, né, relatos que eu tenho, que lá em São Paulo, Bahia, a coisa está ficando bem mais complicada, tanto é que são locais onde a produtividade está baixando, onde inclusive algumas áreas não estão deixando de produzir maracujá, porque eles têm um manejo diferente que o nosso. Então, eu não sei até onde que isso não seria válido, mas é uma questão interessante para a gente discutir, conversar, dialogar, né, dentro da própria, do nosso instituto, coisa e tal. São pontos de vista diferentes, beleza, isso é ótimo, isso é salutar, mas num primeiro momento, assim, levantando os prós e contras, eu acho até essa ideia do vazio sanitário interessante, especificamente em se tratando do maracujá. Enfim, é um ponto de vista, mas sem problema nenhum. Nós podemos aí ter ideias diferentes, isso aí é muito salutar, até para a gente criar um pouquinho de uma conversa adicional que a gente pode ter em outros momentos, isso é bastante bom, professor. Tá? Então, é apenas um pequeno detalhe. Mas, no mais, assim, gente, eu agradeço demais, né, as sugestões dadas pelo professor André, pelo professor Ivar. Eu só questiono, essas sugestões vocês enviarão via e-mail? Eu não pensei em enviar, até foi alguns comentários que eu fiz ali. Eu na verdade, eu não preparei nada para mandar. Eu preferia não mandar porque, enfim. Eu posso mandar em PDF, daí eu mando em PDF. Tá. Não, algumas coisas eu anotei, com certeza o Bruno vai lembrar de várias citações, a doutora André, a gente vai, no jeito do possível, atender às suas reivindicações. E o professor Ivar também, por isso que eu te questionei, se vocês tivessem alguma coisa para enviar, mas de qualquer forma, né, professor, fica tranquilo que a gente daremos uma olhada aí no que for possível e incluir, né, perante as sugestões dadas. Vocês têm mais algum comentário, professor André, professor Ivar, Bruno? Ok, tá bom. Eu era só agradecer ao meu orientador, que me ajudou muito nesse período de estágio, tanto no estágio quanto na construção do relatório, de todo o processo, e também agradecer aos participantes da banca por disponibilizar esse momento para estar aqui, para avaliar o meu trabalho também. Bruno, o seguinte, já que você vai ser produtor, eu não posso deixar de vender meu peixe aqui, né? Então, se você um dia decidir produzir orgânico, você me procura. E eu tô tudo que eu falo agora é sobre o açaí de Jussara. Tá? Eu estou coordenando um grande projeto de açaí de Jussara. Esse vai ser a nossa nova promessa aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Estou falando sério, isso não estou de brincadeira, não. Já tem vários produtores. E é um projeto que eu estou coordenando, projeto grande. Hoje tive um seminário internacional de vários projetos do mundo inteiro.
E você, como produtor, é mais do que bem-vindo para nos ajudar nessa vida. Então, tá ok. Então, a partir de agora, eu vou liberar todos, né, até a Lidiane também, agradecer também pela presença. Nós faremos, eu vou apenas aqui, antes de encerrar a gravação, comentar como nós faremos agora na sequência, tá? Então, imediatamente encerrada, eu paro a gravação. Na sequência, Bruno, a gente solicita depois que você saia um pouquinho desse ambiente, certo? E fica atento no celular, e assim que a gente te solicitar o teu retorno, eu gostaria que você retornasse para a gente comunicar para você o resultado final, a avaliação da tua apresentação de teu relatório. Então, nesse momento, nós ficaremos aqui apenas eu, professor André, professor Ivar, para fazer o fechamento, né, da tua apresentação de teu relatório. E, sei lá, daqui a uns 5 minutinhos, mais ou menos, fica atento no teu celular, eu te dou um retorno, talvez até aconteça um pouco antes, para que você retorne essa reunião, tá? A gente comunica o resultado final do teu relatório e da tua apresentação. Certo, então. Aguardo daí. Até mais. Então, a partir de agora, então, eu paro a gravação.